Muito bom! Já começa anotando aí, ó. Pernas mais fortes e mais definidas não são construídas fazendo infinitas repetições até você sentir queimar. Separei essa introdução aqui, ó, esse front, porque vocês estão treinando cada vez se desgastando mais em vez de treinar mais. Quando você vai treinar na musculação, a ideia é que você treine para poder treinar mais. Você se capacite para amanhã estar melhor para poder treinar melhor. E não ir lá para sair, entre aspas, acabada da sala de musculação. E aí eu acho muito legal, porque a gente vem aqui e conversa e vocês trazem relatos interessantes. Por exemplo, ó, treinar com dor. Tem problema? Tem problema, cara. Não pode. E a dor ela pode ser de diversas formas, tá? Dani, eu treinei pesadaço. Fiquei 2 dias sem conseguir andar. Significa que você cedeu demais na intensidade. Tipo, sabe quando você fala assim que treinou, que a dor foi tanta que você precisa até tomar um remédio? Então, nesse caso, a intensidade foi tão mais alta do que a sua capacidade que você excedeu. Então, você vai ter que ter um tempo maior de descanso. Aí, beleza. Nesse caso aqui, nesse ponto em específico, não é legal você treinar com dor. Dani, eu tô sentindo uma dor na articulação. Um exemplo. Isso acontece muito com o pessoal que tem condromalácia, desgaste ali na cartilagem do joelho. Pô, Dani, eu tô sentindo uma dor lá na articulação. Também não é interessante. Então, na grande maioria das vezes, treinar com dor não vai ser interessante, tá? E eu gosto de reforçar isso para vocês porque assim, ó, nós temos diversas formas de acessar a hipertrofia. Diversas formas, mas um único caminho, certo? Vou explicar. O caminho é você conseguir treinar de forma consistente, progressiva, treinar, dar um bom estímulo na musculação. Depois você vai ter que se alimentar de forma adequada, tanto para gerar ali é, é, a questão da hipertrofia, né? Gerar um estímulo com o treinamento, uma alimentação que você consiga ter um bom desenvolvimento muscular, mas não excedente a tal ponto de ganhar gordura. Então tem que comer de forma adequada e tem que se recuperar. Claro, claro. O uso hormonal pode até ajudar e tudo mais, mas vocês sabem que aqui eu falo mais da dieta, do treinamento, mas aí o uso de hormônios é outra história, é outro rolê. Mas a base é essa: treinar, comer e descansar. Essa daqui é a base. Mas nós temos diversas formas. Tem treinador que vai optar em fazer mais repetições, tem um treinador que vai optar com mais carga. Então, nesse caso é importante a gente sempre definir uma coisa: quem é iniciante, quem que é avançado. Então, hoje, ó, 7 regras para construir pernas mais fortes e definidas. E eu quis separar aqui a questão de iniciante e avançado. Porque às vezes quem está me assistindo é mais iniciante, é mais avançado, enfim. Então é legal ter essas 7 regras na sua mente. O primeiro é, então, definir coisas de quem é avançado é para avançado, coisas para quem é iniciante. Aí olha só, primeiro ponto, se você é iniciante, melhorar a sua técnica. Não é hora de você fazer grandes cargas, senão você vai se propor a uma possível lesão. Por quê? Imagina comigo um agachamento. No agachamento você tem que ter pernas fortes. No agachamento você tem que ter um core forte. Porque senão você vai agachar. Ah, e também tem que ter a segurança de fazer um bom agachamento. Senão você vai fazer um agachamento limitado. Então, se você é um iniciante, a proposta não é a carga. A proposta é que você consiga executar o movimento da maneira certa. Depois disso, suportar a dor na pontual, a dor do movimento, a dor no movimento. Aí você suportar aquela dorzinha, aquela queimação, sem perder o padrão do movimento, para depois que isso aqui está estruturado, aí você fazer a segunda parte, que é o avançado. No avançado, aí eu já gosto, se ele tem uma boa técnica, se ela tem uma boa técnica, de se expor a algumas cargas um pouco mais alto. Quando? Em qual momento do treinamento, né? Eu gosto muito de quando vai trabalhar com carga, geralmente nas primeiras séries, nos primeiros exercícios ali. Ou seja, nas primeiras séries do treinamento. Por quê? Porque subentende que você chegou descansado na academia, e aí chegando descansada lá na academia é um momento
ávido, bom para você ter uma boa carga. Até porque no começo do movimento, no começo do treino, todo mundo é forte, cara. Vai ser pro final do treino que você vai começar a sentir que você vai perdendo o padrão, que você vai sentir que vai começar a limitar seu movimento, entende? Então, é pro começo do treinamento. E isso também envolve outros exercícios, tá? Falei do agachamento aqui, mas vai variar dentre outras coisas. Que a gente vai falar aqui sobre treinar sobre prioridades e tudo mais, qual exercício que você quer, qual grupo muscular você quer mais desenvolver e mais do que outros e tudo mais, a necessidade disso que é o treinar por prioridades, né? Se você é iniciante, uma segunda regra também, dessa forma, eu prefiro trabalhar com mais frequência. Ou seja, que você vá para a academia com mais frequências diferente de um avançado. O avançado, normalmente, ele vai precisar ter alguns dias de descanso. Normalmente, fica ali pro avançado 3 dias de treino com mais intensidade, um dia de descanso, mas tem gente que gosta de fazer 2 dias de treino com intensidade, um dia de descanso. Mas olha só que interessante, né? O avançado precisaria descansar. Só que é difícil segurar a galera, cara. Eu tomei uma nos dedos esses dias atrás de uma paciente. Quer ver? Eu até tenho a mensagem dela aqui, ó. Pô, ela brigou comigo, cara. Quer ver? Alessandra, se ela assistir esse vídeo, ela vai responder, certeza. Ó, vou abrir aqui. Aqui ver as mensagens. Aqui, ó. Cara, ela ficou brabona comigo. Por quê? Porque eu cheguei nela e falei assim, Ali, você tem que descansar, cara. Quer ver? Olha só que legal. Deixa eu ver aqui. Não tem problema mostrar. Ó, ela mandou depois falar da gente. Nós doidinhos. Que qualquer tempinho do dia vai buscar um movimento para fazer. Você é o primeiro doidinho. Por que ela falou isso daqui, cara? Ela falou exatamente isso. Falei, cara, você precisa descansar. Só que a pessoa que é avançada, ela vai querer sempre treinar com mais intensidade e ela também sempre vai buscar. Ela gosta de fazer exercício físico. Diferente da pessoa que é iniciante. A pessoa iniciante, ela já vai ser aquela que vai faltar, aquela que não tem tanta vontade, mas a gente já entra mais nesse assunto. Então, o avançado vai trabalhar talvez com mais carga, com mais intensidade, ele sabe se propor a uma intensidade no treinamento. E com isso eu preciso que ele tenha alguns dias de descanso para gerar a recuperação, para que ele possa ter um bom desenvolvimento muscular. Me coloco nesse meio que é difícil para mim ter esses dias de descanso. Então, nesse caso, difícil psicologicamente, eu gosto de treinar, eu gosto do ambiente, eu gosto, na minha cabeça é bom. Se você é assim também, deixa aqui nos comentários para eu saber se vocês são mais iniciantes ou mais avançadas, né? Então, para mim aquilo é bom. Então, eu prefiro fazer dias de descanso ativo. Por exemplo, eu faço segunda, terça e quarta treinos com mais carga, com mais intensidade. Na quinta-feira, eu coloco um grupo muscular pequeno, no caso o braço, e com um volume, um treinamento bem baixo. É mais para eu ir, para eu fazer minha mobilidade, para dar o estímulo naquele grupo muscular, para fazer uma caminhada, fazer um aeróbico ali e tudo mais. Então, eu continuo indo para academia, mas com a intensidade assim, ó, 20, 30% do que eu faria normalmente. Já no iniciante, o iniciante não consegue chegar nesse nível de desgaste de treinamento, então eu prefiro ganhar dentro de um trabalho com mais frequência, porque com isso ele vai estar sempre estimulando, até porque nós temos uma coisa que se chama curva de supercompensação. Deixa eu ver se eu acho aqui uma foto. Curva de supercompensação. Ó, aqui, ó, nós temos isso daqui, ó, a curva de supercompensação. Então eu vou pegar essa daqui, que aqui você consegue ver. Imagina que você tem uma linha aqui base, uma linha base de treinamento que você segue aqui, que é teu nível de condicionamento. Aí você foi lá e deu um estímulo, uma exaustão pós-treino, tá? E esse estímulo, essa capacidade de estímulo aqui vai depender muito da sua capacidade de treinamento. Depois disso daqui, você vai ter que ter um tempo de recuperação, minimamente voltar no teu nível de condicionamento, porque se você for pegar e não der respeito a isso, você cada vez mais está se aproximando a um overtraining, e de overtraining a gente também se aproxima
a pequenas lesõezinhas, aí sabe aquela dorzinha, um exemplo do homem, né? Aquela dorzinha no ombro, aquela mulher que de repente começa, só um exemplo aleatório, começa a doer a lombar, putz, parece que agora o piriforme tá querendo inflamar, que é aquele musculozinho que fica lá no glúteo, aquele joelho que começa a reclamar, mas ainda não chega a ser uma lesão, mas é a necessidade de ter um bom descanso. Então, como o iniciante não consegue aplicar tanta intensidade no treinamento, a curva de compensação dele ela é mais adiantada, consequentemente ele tem um tempo mais ávido a voltar a treinar. Conforme a pessoa for progredindo, mais intensidade ela vai propor, então ela vai precisar ter uma certa recuperação. Entendeu essa lógica? Então, entre o iniciante e avançado, é mais ou menos isso a questão do volume de treinamento. Beleza, o próximo passo aqui, a próxima regra é aprender a seguir a dieta. No caso do iniciante. Pô, Dani, eu sou iniciante. Lembra que a gente está falando dieta, treino, descanso, tudo mais? A dieta é um ponto muito importante para você ficar definida, porque o treino constrói, a dieta mostra. Então você vai precisar aprender a seguir a dieta. Isso no caso do iniciante. A gente já vai falar sobre o avançado, que a gente mexe com outras técnicas daí. Por quê? Pensa comigo, cara. De repente a pessoa não está acostumada a seguir dieta, de repente a pessoa está acostumada a várias refeições prazerosas ali, não tem nada que limite ela. E aí, se não tem nada que limite ela, quando você fala assim, agora você vai seguir dieta, ela vai começar a perceber que ela vive num ambiente obesogênico. O que é um ambiente obesogênico? Um ambiente que traz exposição de mais alimentos não nutritivos e, obviamente, um ambiente sedentário. Então, um ambiente obesogênico. E é muito fácil, muito comum. Por exemplo, você passa, eu ia falar pastiano, né? Você, sei lá, ganhou uma promoção do trabalho, passou na escola, passou na faculdade, tirou uma nota boa, aconteceu alguma coisa bom, você come. Aconteceu alguma coisa triste, você come. Você quer se reunir com os amigos simplesmente para partilhar o seu dia, a sua bênção, sei lá, um domingo, o que vocês vão fazer? Vocês vão comer. E quando eu falo vocês, eu me incluo nisso também, porque eu adoro comer. Se for fazer um churrasco, me chama. Tá entendendo? Então, tudo envolve é, comida, enfim, sedentarismo, ambiente obesogênico. Aprender seguir dieta é treinável. Então você acostuma a se manter na tua rotina, você acostuma a ter exposição, você acostuma a se abster daquilo quando for necessário. Para isso precisa nunca mais comer? Não. Você pode comer. Agora, qual que é a velocidade de resultado que você quer ter? Porque quanto mais você vai furando a dieta, mais longe você vai deixar o resultado. Pensando somente em estética e não necessariamente em situações de saúde, que é outro rolê também. Tá entendendo? Então você vai ter que aprender a resistir a esses problemas. E para mim, eu trato isso como um treinamento também. Por quê? Porque os pacientes chegam aqui falando assim: ah, se me passar aqui, eu vou comer. Não vai, cara. Na primeira, vamos dar um exemplo. Sempre adoro esse exemplo porque muitas pessoas não gostam. Eu, particularmente, adoro. Mamão. Então, pô, eu amo mamão. Mas tem paciente que não gosta. Ah, mas se você passar uma mão, aí eu vou comer. Não vai, cara. Na primeira oportunidade que, sei lá, acabou uma mão, estragou, aconteceu qualquer coisa, a pessoa vai começar a furar bem naquela refeição. Entende? Então, é treinável. É treinável. Já a pessoa que é avançada, eu já gosto de testar variações. Então, por exemplo, lembra que a gente está falando de variar lá 3 dias com intensidade, 2 dias, um dia com uma intensidade mais baixa e tudo mais? Às vezes vale a pena fazer um ciclo de carboidratos e nos dias que a pessoa treinar com mais intensidade, propor ali uma quantidade maior de comida, nos dias que ela vai treinar um pouco menos, que ela vai treinar com uma intensidade mais baixa, trabalhar com menos carboidrato, tentar melhorar a sensibilidade à insulina, fazer dias de refeed, que seria aquele dia que a pessoa come um pouquinho a mais, talvez até de uma refeição livre. Dependendo da dificuldade da pessoa de ganhar peso, da hipertrofia, aí é até interessante você colocar 2 refeições, 3 refeições ali, com mais comida para ver se ela realmente responde o físico. Veja que as variações são diferentes entre iniciante e avançado quando o objetivo é o mesmo, que é a hipertrofia. Depois, eu gosto muito de trabalhar com os exercícios.
uma sétima regra, uma das 7 regras que eu coloquei aqui, o iniciante tem que trabalhar com exercícios básicos. Como eu falei, a ideia dele é aprender o exercício, é resistir àquela dor do treinamento, e não aquelas dores posteriores a ele, né? Então, fazer exercícios básicos, cadeira extensora, flexora, abdutora, um hack, um agachamento guiado, progredir um agachamento livre, progredir um levantamento terra, que são exercícios básicos, porém, por exemplo, se você for fazer monoarticular, extensora, flexora, é mais fácil de acertar um movimento, mais fácil de começar a trabalhar a propriocepção daquele movimento, para depois colocar mais complexos, como, por exemplo, um agachamento sumô, que a pessoa se incomoda porque tá com o halter na mão, agachamento sumô com halter, né? Levantamento sumô com halter, enfim, entenda como você quiser. Aí a pessoa pega lá, aí ela tem que se preocupar com a mão, com a amplitude, com o halter que está batendo no chão, com a qualidade do movimento, com a técnica. É muito mais coisa para ela pensar. Então, se você é iniciante, vai de movimentos básicos. Já é diferente do avançado. No avançado, nós precisamos entender o seguinte: o quanto essa pessoa tem capacidade de treinamento e quanto ela tem de capacidade de treinamento, mais a gente vai extrair daquela pessoa. Então, normalmente eu sempre superestimo os meus alunos, as minhas alunas. E eu talvez seja um erro isso, porque às vezes eu falo assim, ó, pensa o seguinte, você tem um mês para aprender esse treino aqui, você tem um mês para conseguir chegar onde eu quero com esse treinamento aqui. Então, Dani, passei o treino. Ah, Dani, mas eu não consigo fazer. Calma. Você vai tentando, daqui um mês eu quero que você esteja fazendo. Claro que dentro das condições da pessoa, não vou colocar ela a um risco, né? Não faz sentido. Mas eu sempre gosto de pensar assim, cara, eu quero estimular ela a evoluir. E com os avançados isso é muito legal, cara, porque uma pessoa iniciante, às vezes você tem que colocar um exemplo, tá? Um exemplo base, independente do número de séries. 6, 7 exercícios ali para ela minimamente sentir alguma coisa. Agora, um avançado, você coloca 3 exercícios básicos ali, ele vai saber conseguir extrair o máximo dela no caso, vai conseguir extrair o máximo dela e ela vai sair completamente desgastada do treinamento. Tá entendendo a lógica? Então, vai iniciante, vai de exercício básico, avançados, aí começa a extrair tanto de exercícios, começa a extrair também, às vezes, de usar elásticos, começa a extrair de mudar amplitudes, começa a usar técnicas de intensidade. E tem uma coisa na fisiologia, eu lembro quando eu fiz lá em 2018, minha primeira especialização em fisiologia do exercício, o professor sempre falava assim, ó, quanto mais treinada a pessoa é, menos treinável ela é. Por isso que a gente precisa trazer mais variações, porque a janela de oportunidade de resultado dela é menor. Afinal, ela vai fechando a janela. Então aqui ela tinha muita oportunidade, ela é iniciante, de repente ela está evoluindo, evoluindo, evoluindo. A gente tem menos capacidade de evolução porque ela já é uma pessoa evoluída. Entende? Mas isso não quer dizer que ela esteja limitada a não ter resultado. Quer dizer que você vê uma pessoa tendo um resultado muito legal em 2, 3 meses de treinamento, de frente a uma pessoa que está há 5 anos, 2 anos, 3 anos treinando, que você vai degrauzinho por degrauzinho. Qualquer resultado é uma vitória nessa fase, né? Inclusive eu, cara. Esses dias atrás estava com meu parceiro de treino e falei isso para ele. Falei, cara, será que ainda tem a capacidade de evolução? Eu treino faz muitos anos. Só que o que eu queria dizer era o seguinte: não mudando necessariamente a dieta, não alterando o uso de hormônios, mas sim só no treinamento. Será que se eu alterar o treinamento eu vou evoluir ou não, né? É muito interessante, são perguntas que a gente se faz. Quem é avançado quer evoluir, só que você vê que a evolução ela é um pouco mais lenta. Beleza. Agora, dentre as 7 regras para construir a perna mais forte, mais definida, uma coisa é fato, cara, é ter acompanhamento. Eu até vou ler aqui para vocês. Olha só que interessante esse relato dessa paciente aqui, ó. Dani, vou aproveitar o momento de alegria para te agradecer. Ela tinha acabado de me mandar um antes e depois incrível, tá? Você está sendo fundamental no meu processo e sem a sua ajuda não conseguiria. A vida inteira eu sofri com o meu peso e cheguei até você na minha pior versão.
E você me acolheu sem julgamentos, isso foi fundamental, pois eu consegui confiar e ter forças para continuar no processo. Obrigado de verdade. Então, esse relato é de uma paciente, são relatos como esse que eu escuto e que eu vejo diariamente. E eu sou muito grato e feliz por isso. E por que eu estou dizendo isso? Que o segredo hoje, cara, ele não é mais você saber a melhor dieta. De verdade, cara, porque tem muita informação por aí. O segredo hoje não é você encontrar o melhor treino. Afinal, tem treino para todo lado. Todo mundo está falando de treino. Todo mundo está falando de dieta. Se eu falasse para você hoje, ó, agora você tem a missão. Você vai ter que fazer uma educação nutricional para o seu filho. Eu tenho absoluta certeza que a grande maioria, quase a sua totalidade das pessoas, vão saber o que é saudável ou não para dar para o seu filho durante uma educação nutricional. Então a grande sacada não é mais essa, a grande sacada está de fato no acompanhamento. Então eu vou lá, pego a pessoa pela mão, vem cá, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Esse daqui dá mais resultados, encontramos teu set point, vamos trabalhar assim. Como? Através de um acompanhamento semanal, inclusive. Quer dizer que toda semana eu vou mudar a dieta da pessoa? Toda semana vai mudar o treino? Não, não é isso. Mas toda semana ela traz um feedback. Esse registro, esse diário ali, semanal, é incrível, porque ela mesmo vê onde ela está errando e muitas vezes a pessoa mesmo de se autodeclarar entende onde está o erro e começa a ter mudança. Por isso que você vê resultados tão bons quanto esse. E se você quer que eu monte sua dieta, quer que eu monte seu treino, te acompanhe semanalmente, entra na minha consultoria online, eu vou deixar o link na descrição aqui. Dado isso, uma outra regra aqui é equilibrar o volume de treino. Beleza, a pessoa é iniciante. Pô, Dani, eu sou iniciante, cara. Eu falei, né, que o link para a consultoria online está na descrição. Equilibrar o volume de treinamento. Se você é iniciante, você precisa aprender a treinar todos os grupos musculares como um todo, tá? Precisa treinar todos os grupos musculares como um todo, bonitinho. Aprender, por exemplo, o posterior de coxa é extremamente difícil de aprender a conectar, de aprender a fazer o exercício. Então, tem que equilibrar, tem que aprender. Já o avançado, a gente já pode treinar por prioridades. Porque às vezes a mulher está treinando tão intenso, por exemplo, o grupo muscular quadríceps ali, né? Os quadríceps. E aí, de repente, ela vê que o posterior de glúteo já não está fluindo tão bem. Então, nesse caso, diminuir volume de treinamento desses grupos musculares para otimizar outros, aí pode ser muito interessante. Exemplo disso, agora eu vou citar no fisiculturismo. No fisiculturismo é muito comum você ver, por exemplo, mulheres, atletas wellness e tudo mais, não treinando determinados grupos musculares em prol a manter o equilíbrio do físico. Porque no final, cara, o que você quer? Você quer um físico mais com uma silhueta, você quer um quadril um pouco mais largo, um glúteo mais arredondado, uma coxa um pouquinho mais avantajada, uma cintura mais fina. É isso que a pessoa busca. Normalmente, né? Com isso bem condicionado, ou seja, com percentual de gordura menor. Só que de repente você vê, às vezes a mulher não percebe, mas quem tem um olho mais crítico percebe, que você fala assim, caramba, o quadríceps dessa mulher é tão grande que parece que ele está puxando ela para frente. Então você tem que diminuir aquele volume e trabalhar daí mais a harmonia do físico como um todo. É iniciante? Aprenda a treinar. Você vai ter que aprender a sentir todos os grupos musculares. Está treinando panturrilha? Sinta a panturrilha. Tá treinando dorsais? Pô, Danilo, tô treinando latíssimo na dorsal? Aprenda a sentir o latíssimo na dorsal. Tô treinando uma remada fechada, eu tenho que sentir romboides? Aprenda a sentir romboides. Já o avançado já sabe isso daqui, se dá o luxo a treinar por prioridades. E, independente de avançado ou uma pessoa que é iniciante, o segredo, a sétima regra que eu coloquei aqui, que é muito importante, é você manter a consistência. A hipertrofia ela vai muito, mas muito além de você fazer um treino uma semana, 2 semanas, um mês, não. É melhor você gostar do que você está fazendo, é melhor você se adaptar muito bem com a tua dieta, entender que esse teu lifestyle, colocar isso como prioridade no seu dia, porque às vezes vai aparecer reunião, vai aparecer reunião na escola, reunião no trabalho, tem que ir no mercado, tem que ir na igreja, tem que fazer 1000 coisas.
Então é melhor que você coloque o teu treino como prioridade e pode acontecer o que for no teu dia, você se mantém firme. Não, treinar e fazer dieta é indiscutível, porque eu vou ter que comer em algum momento. Então, podemos tratar aqui entre mil aspas que fazer dieta é uma escolha. Você tem que comer, mas preferiu comer o pão de queijo. Você podia pegar teu pãozinho com ovo ali, você preferiu o pão de queijo. Você tem que comer, você preferiu a pizza ao invés de pegar e fazer um exemplo, um arroz com feijão. Na grande maioria das vezes é isso. Até porque, deixa eu falar uma coisa. Por que eu digo isso, cara? Eu nunca mais falo que dieta é fácil de fazer, mas tem uma condição única. E, cara, essa daqui, ela me pega. Eu lembrei dessa história, por que eu falei assim? Eu fui fazer lá em 2000, lá vai bolinha, quando eu tava terminando a faculdade da nutrição, eu tinha que fazer aqueles estágios supervisionados, né? E aí, pô, aquela correria, pé da pandemia, assim, cara, a pandemia tava lá no talo, lá em 2020, tava tudo fechando, aí a faculdade não conseguia pra gente fazer estágio. Ela não conseguia, porque tava tudo fechando, a empresa tava fechando, tava tudo fechando. E aí tinha uma cidade, cara, que dava uns 60, 70 quilômetros aqui da minha, que era uma cidade bem humilde, e da cidade humilde era lá dentro da periferia da cidade, e, e eu consegui num posto de saúde para ir lá e conseguir fazer um dos últimos estágios da faculdade da nutrição. Chegado lá, me colocaram para atender. E eu lembro que eu tive essa conversa com o coordenador do UBS lá, né, do pronto atendimento, enfim, lá do postinho. E aí eu falei, não, cara, pô, a pessoa pode escolher comer bem, a gente vai conseguir fazer um trabalho. Aí eu lembro que a primeira mulher, a primeira senhora que eu fui atender, era uma senhorinha assim, ó, muito simpática, só que muito humilde. E aí eu peguei e falei, a senhora come fruta? Ela falou, não, essas coisas aí é coisa de rico, filho. E aquilo eu lembro que me tocou tão grande, cara, tão grande, que ali eu fui entender que, cara, às vezes do nosso lado pode ter uma, uma diferença muito grande, né? Mas, se você está aqui tentando entender sobre hipertrofia, se você está aqui falando de treinamento, significa que talvez você não seja tão humilde assim, acredito eu. Então, comer bem, você acredito que seja uma escolha para você. Se não, cara, vai no ovo, vai na fruta, vai em arroz, vai no mais básico ali, que mesmo assim dá para você fazer uma dieta extremamente saudável, uma dieta extremamente barata, entre mil aspas, né? Porque isso é relativo de um para um. De qualquer forma, consistência, seguir perseverante vai ser a melhor saída. Quantas pessoas que você conhece que não fazem a melhor dieta, o melhor treino, enfim, uma pessoa que às vezes dá uma faltada na academia, uma pessoa que toma só cervejinha e ela vai moldando o físico porque ela já está treinando 2, 3, 5, 10 anos, aí você fala assim, nossa, mas ela é uma pessoa treinada e não segue 100%, é porque daí tem aquele pilar, aquela regra principal, que é o fator consistência, ela está fazendo isso há muitos anos. E se você quer que eu monte sua dieta e seu treino e te acompanhe semanalmente, o link da consultoria online está aqui na descrição e eu te vejo no próximo vídeo muito em breve. Tchau!